Boa tarde. Hoje nós vamos revisar os conteúdos do primeiro bimestre, para que amanhã vocês façam uma atividade avaliativa para somar-se com a nota. Então, vamos ver o conteúdo de literatura, pré-modernismo. Duas primeiras décadas do século XX, ou seja, foi um momento de transição. Esse momento a gente não pode chamar de uma tendência literária, pois foi esse momento de transição. De um lado, influências das correntes estéticas do século XIX. Por outro lado, o reflorescimento do nacionalismo e a busca de uma língua brasileira. Então, eles já possuíam essa necessidade de representar a cor local, a busca de uma literatura engajada. Produção situada em 1900 e 1922. Não se caracterizou como um movimento literário, mas criou condições para a ruptura que viria posteriormente. Então, eles já deram o primeiro passo. Uma rica produção em verso e prosa. Na poesia destacou-se Augusto dos Anjos e na prosa Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Augusto dos Anjos é um escritor que choca pela sua linguagem totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados nos poemas. Então, por exemplo, esse poema que nós chegamos a trabalhar, Idealismo. Falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira. E é por isso que na minha lira de amores fúteis poucas vezes falo. O amor, quando virei por fim a amá-lo, quando se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etária, da Messalina e de Sardanapalo. Pois é misto que para o amor sagrado o mundo fique materializado, a alavanca desviada do seu futuro, e haja só amizade verdadeira, de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro. Também vimos esse poema, O Deus Verme, fator universal do transformismo, filho da teologia matéria, na superabundância ou na miséria. Verme é o seu nome obscuro de batismo, jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta e pródigos rói vísceras magras, e dos defuntos novos incha a mão. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica, cabe aos seus filhos a maior porção. Então, essa linguagem é totalmente diferente do que nós estamos acostumados, termos científicos, termos biológicos, que chocam mesmo o leitor. Em 1912, houve a publicação de Eu, obra de poesia mais lida no Brasil. Ele tem essa originalidade chocante, elementos simbolistas fundidos a elementos materialistas e científicos, herança simbolista, visão cósmica e angústia moral, e o pessimismo exacerbado. Ele demonstra essa visão de quem não acredita, não tem fé na humanidade. Visão materialista e científica da vida e do mundo. O eu lírico busca o infinito na matéria, perspectiva pessimista de que tudo caminha para a morte, para o mal e para o nada. Hoje não espera nada de positivo, de bom da vida. Tudo é matéria, não há lugar para a esperança, não há lugar para sentimentalismo. Linguagem tem termos científicos misturados com um vocabulário rebuscado. Até em alguns momentos é difícil a gente pronunciar, porque são termos raros na literatura. Formas poéticas convencionais. Do escritor Lima Barreto, nós chegamos a ver o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, um dos primeiros escritores a retratar as camadas mais humildes da população. Romances com predominância de tipos comuns nos subúrbios contrapõem-se ao modelo convencional de escrita e linguagem. A obra não foi bem recebida pela crítica da época, pois sua linguagem era considerada displicente. Visão ácida a respeito do Rio de Janeiro e das elites no poder, um dos primeiros escritores negros a abordar o tema do preconceito racial. A obra de Lima Barreto é muito importante a leitura completa da obra.
Nesse romance, por exemplo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele mostra um idealizador, um sonhador, alguém que imagina o Brasil como a maior nação de todas, como a nação mais rica, com as melhores terras, que deveria valorizar mais os seus bens naturais. E aos poucos, Quaresma vai se decepcionando tanto com o povo como as leis, a elite, as autoridades, e vai mostrando um pouco do retrato do Brasil. Daí, em 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna no Brasil e foi um marco, algo que veio para romper com tudo que era tradicional. Eles queriam estabelecer, os artistas todos queriam estabelecer que não havia regras para que a arte seguisse, que a arte era algo livre. A primeira fase do modernismo brasileiro, essa geração de 22 foi conhecida como a fase heróica, justamente porque eles queriam romper, eles deram esse passo para esse rompimento com o tradicional. Foi um período de reconstrução da cultura brasileira, revisão crítica do passado histórico e das tradições culturais e linguísticas, havia divergências ideológicas até entre os escritores, e surgiram esses grupos antagônicos. O Movimento Pau-Brasil defendia a criação de uma poesia nacional de exportação primitivista, irônica e irreverente. O movimento de antropofagia, a ideia de digestão cultural, deglutição da cultura estrangeira sem perder a identidade cultural brasileira. Então, eles achavam que nós devíamos trazer essa inspiração de fora para juntar-se com a nossa identidade. O movimento verde-amarelismo veio em oposição ao movimento pau-brasil e o movimento da ANTA em oposição ao da antropofagia, xenofobia e ideias fascistas. Eles tinham essas ideias. Principais características da primeira fase do modernismo brasileiro. Escrita automática, poesia vinda do inconsciente. Uso do verso livre, para eles não deveria ter regras. Valorização da linguagem nominal, emprego de uma língua brasileira próxima da oralidade, onde eles defendiam que as regras gramaticais não deveriam ser seguidas, deveriam escrever como falamos. Humor e ironia, nacionalismo, valorização de elementos da paisagem local, revisão crítica do passado brasileiro. Algumas dessas características foram ficando até hoje, a gente tem algumas dessas características. Então, eles realmente inauguraram algo novo. Oswald de Andrade foi um dos escritores mais importantes desse período, teve participação decisiva na implantação do modernismo no Brasil. Introdução de um novo tipo de nacionalismo na literatura, mais crítico e menos xenófobo, inovação profunda no gênero romanesco, ideias de antropofagia cultural tiveram desdobramentos anos depois, no tropicalismo. Oswald de Andrade é o escritor daquele famoso poema que a gente vê em toda a aula de colocação pronominal. Dê-me o cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Essa geração de 22 deu continuidade às ideias difundidas pela Semana da Arte Moderna, vai até 1930, quando a literatura começa a tomar outro rumo, um rumo com a literatura mais psicológica, vamos ver a seguir. Período marcado pela publicação de várias revistas, manifestos e obras literárias. Rompimento com o academicismo que marcou a produção literária do passado. Compromisso de construção de uma nova literatura, comprometida com duas direções, atualizar-se em relação às propostas trazidas pelas correntes de vanguarda e mesclar essas novidades com a nacionalidade. Então, a literatura brasileira não deixou de se inspirar no que vinha principalmente da Europa, mas também buscavam mostrar, valorizar o que tem de bom no nosso país e criar uma linguagem natural, mostrando como o povo brasileiro fala. Mário de Andrade foi um dos outros escritores muito importantes no modernismo. Poeta, contista, romancista, crítico literário,
teórico da literatura, estudioso da cultura brasileira, músico, musicólogo, folclorista e etnógrafo. Ele foi um grande estudioso da cultura brasileira. Teve um papel de liderança entre os escritores do modernismo, não fez parte de grupos e de movimentos dessa época, teve uma postura iconoclástica e relevante nos anos iniciais. Ele apresenta profundidade social e psicológica com o passar dos anos. Então, ele tem textos muito elogiosos das cidades brasileiras e também críticas, como esse trecho que eu vou ler, no Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil-réis brancos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printepes com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, ó êxtase, fará sempre sol. E vamos finalizar com Manuel Bandeira, um ótimo escritor para a gente ler poesias com a paisagem de Recife. Um dos principais poetas da literatura brasileira, aos poucos foi aderindo às propostas modernistas. Não participou diretamente da Semana de Arte Moderna, mas ele enviou um poema para ser lido. Mestre do verso livre, de temas prosaicos, reflexão sobre a vida, a morte, a solidão, a condição humana, infância e saudade. Explorou formas, ritmos e sonoridades, pleno domínio das técnicas poéticas, vasto conhecimento da poesia universal. Peguem o livro Estrela da Vida Inteira, que tem todos os poemas de Manuel Bandeira e são maravilhosos. Eu vou ler somente um. Vou-me embora para Pasargada. Vou-me embora para Pasargada. Lá sou amigo do rei. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasargada, vou-me embora para Pasargada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasargada. Em Pasargada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou um amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasargada. Uma das características bem fortes de Manuel Bandeira é que ele não tinha muita saúde e alguns poemas dele refletem isso, o problema. Eu vou ler mais esse outro, Pneumotórax. Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33, 33, respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino.